Bom, então, boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro Journal Club do Ciência e Filosofia, que vai ser mais um testzão. Para quem está completamente perdido e, para caso eu coloque esse vídeo na internet e as pessoas não estão sabendo, o Journal Club é algo bastante recorrente aí em universidades, né? Geralmente nos grupos, no laboratório ou o próprio departamento, ele organiza um Journal Club, que é basicamente a ideia de uma pessoa apresentar um artigo científico, no meu caso, imagino que o pessoal da Humanas faça algo similar, e há uma discussão sobre esse artigo. Geralmente a pessoa vai pegar o que a interessa, ou o que ela tem uma dúvida, algo que pode informar melhor a pesquisa dela, e há uma rotação, né? Cada semana ou mês, dependendo da frequência, uma pessoa diferente apresenta, né? Então, para esse primeiro, eu resolvi fazer as honras, né? E eu escolhi um artigo que eu achei que fosse relativamente fácil para todos, que nem todos, imagino que a vasta maioria de vocês não é cientista. E para os futuros, caso vocês aceitem serem os líderes, né, podem escolher outros artigos, não necessariamente ciência, pode ser de filosofia, ou o que quer que seja, e para facilitar, já que a maioria é leiga, pode escolher também um artigo mais popular, né? Talvez em português também, obviamente, né? Mas algum artigo em uma revista de divulgação, ou algo que um cientista falou em alguma entrevista, mas tem que ser algo com um pouco mais de substância para que haja uma discussão, e não simplesmente algo para se tirar dúvidas, né? Então, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, né? E espero que estejam vendo tudo aí certinho, porque eu não posso me ver mais. Mas então, eu escolhi esse artigo por algumas razões. Uma delas é porque o artigo é curto, né? Ele é simples, ele não utiliza muita linguagem específica, mas porque ele toca num ponto importantíssimo, que é a questão da teoria evolutiva e se ela está em crise, né? Ou se ela precisa ser reformada. Porque você vai ver, principalmente aí na internet, mas também dentro da academia, pessoas afirmando categoricamente que não há nenhum tipo de crise na teoria evolutiva, não há nenhum tipo de conflito interno e que há apenas uma harmonia contínua entre os membros, né? E esse artigo ele desmistifica isso, né? Pelo menos para metade dos autores dele, né? Então, o título é a teoria da evolução precisa ser repensada, né? E o artigo ele é interessante, né? Ele é um artigo mais de comentário da Nature, lembrando sempre que a Nature é a maior revista de publicação científica do planeta. E você tem metade dos autores que defendem que sim, urgentemente, ela precisa de uma reformulação, e a outra metade que não precisa. Então, assim, a Nature reconhece que há uma divisão dentro dos evolucionistas, pelo menos, e ela promoveu, né, em 2015, essa discussão, né? Então, o que eu vou fazer aqui é expor muito rapidinho as duas posições e nós podemos conversar, né? O que vocês acharam, qual lado que defendeu sua posição melhor, se vocês não entenderam algo, enfim, coisas desse tipo, né? Então, começando aqui pelo pessoal que acha que há uma necessidade de mudança, né? Eles vão focalizar nessa questão da síntese moderna da evolução, vão dizer que é uma síntese que é bastante reducionista, que coloca todo o poder explicativo nos genes, né? E que essas explicações focadas no gene, elas não conseguem explicar fenômenos que hoje são comuns na literatura. Então, por exemplo, aqui eles falam, né, que nós defendemos que organismos não são construídos no desenvolvimento e não simplesmente programados para se desenvolver pelos genes, não é? Então, de certa forma, ainda que eles não vão colocar dessa forma, eles estão questionando a narrativa
reducionista da síntese moderna, né? Mas o que eu acho interessantíssimo aqui, logo no início, é que eles vão falar, nesse parágrafo aqui, que eles são extremamente hostilizados pela comunidade evolutiva. Então, nós estamos falando de indivíduos que são evolucionistas, são indivíduos, até onde eu sei, ateus, mas eles são extremamente hostilizados simplesmente por criticar o dogma. Então, mais uma vez, mostrando, ao meu ver, um problema sistemático, né, dentro da área da evolução, que é uma teoria que não pode ser criticada nem pelos seus. Né? Eles vão dizer que, olha, essa parte que é muito interessante, vão dizer que perhaps haunted by the spectre of intelligent design. Então, assim, eles acham que parte do problema é que eles têm o pessoal que defende a síntese moderna, coloca o pessoal da síntese estendida no mesmo balaio de gato do design inteligente, ou seja, há um certo medo aí, o que é interessante, né? Porque se o design inteligente é uma baboseira, como assim pensam os evolucionistas, por que ter medo deles, né? Por que querer se afastar deles completamente, ao invés de convidá-los para o debate e refutá-los, né? Então, há uma certa, ao meu ver, fragilidade, né, com esse tipo de problema. E eles falam aqui, por exemplo, que não há, por causa desses debates internos, que isso não é uma mera discussãozinha que se faz numa sala de estar, que há segundo eles mesmos, uma luta para salvar, né? É uma luta pela alma da disciplina, ou seja, não é algo singelo, contrário do que a gente escuta constantemente, né? Então, eles vão argumentar, mais uma vez, eu vou falar muito rapidamente, mas eles vão argumentar principalmente que plasticidade fenotípica, que viés no desenvolvimento e a construção de nicho, dentre outros fenômenos, não são explicados pela teoria da evolução como ela está na síntese moderna. Não é? E, por outro lado, o pessoal que defende a síntese moderna vai argumentar que não há nenhum problema, que todas a plasticidade fenotípica, todos esses fenômenos discutidos pelo pessoal da síntese estendida já era conhecida pelos evolucionistas, já está lá na literatura, mas eles acham que não há evidência suficiente para chamar isso daí de uma revolução. Né? Não há justificativa para criar-se uma nova teoria ou estender a teoria, que a evolução ela basicamente pode acomodar essas evidências dentro do framework que já está aí presente, né? E, mais uma vez, eles vão enfatizar que, ainda que existam, por exemplo, certas heranças, como a epigenética, que não são genéticas, que a vasta maioria dos casos, a evolução procede por variação nos genes. Né? Então, eles vão ser contra o pessoal da síntese estendida em dizer que esses fenômenos aí de plasticidade, epigenética, eles são mais relevantes do que os genes, né? Então, eu queria saber primeiro o que os senhores acharam do artigo, né? Qual a posição que faz mais sentido? Eu não quero, obviamente, que os senhores peguem as suas ideias já pré-concebidas, né? Vamos supor, obviamente que o indivíduo que é contra a evolução vai ficar do lado do pessoal da síntese estendida. Não, eu quero ver, olhando o artigo em si mesmo, quem defendeu melhor as suas proposições, quais são os pontos cruciais de ambos os lados, se é possível conciliar, se há uma crise, se não há uma crise. O que os senhores acharam? Romulo. Oi. Eu queria entender, por que os que são contra a evolução dizem que ela não pode explicar os nichos ecológicos, por exemplo? Como assim? Explicar o Não, nicho porque ecológico? você falou uma hora que tem certas coisas que a evolução não consegue explicar.
Bom, porque, por exemplo, para a teoria moderna, a síntese moderna, toda a causa evolutiva ela parte primeiro dos genes, correto? Você tem a mutação, que vai gerar a variabilidade genética, e o ambiente, por exemplo, ele é só um background. Ele vai filtrar as variações benéficas. O pessoal da síntese estendida, por exemplo, vai falar que não. Na verdade, em muitos casos, você tem a plasticidade, a alteração da forma, ela vem antes da alteração genética. Então, por exemplo, se você pegar, eles dão um exemplo dos peixes dos ciclídeos, que é um caso muito famoso na biologia evolutiva. Você tinha 2 lagos, foram introduzidos ciclídeos em ambos os lagos, né, que são esses peixes aqui da foto aqui. E cadê eles? E ainda que eles estivessem, de certa forma, evoluindo em 2 lagos distintos, as diferentes espécies que surgiram lá, elas convergiram para a mesma forma, ou formas bastante similares. Correto? E lembre-se que para a teoria moderna da evolução, parentesco implica, na vasta maioria dos casos, maior similaridade. Mas nesse caso você teria a plasticidade ocorrendo em ambos os lados e causando formas similares, correto? Então, assim, isso é contrário à teoria vigente, em que a mutação aleatoriamente vai gerar variabilidade. Porque se você pensar que esse é o caso, então você teria que ter mutações aleatórias gerando as mesmas formas independentemente em 2 lagos em um intervalo curtíssimo de tempo. Nós estamos falando de décadas. Tá? Então, assim, são esses tipos de problemas que eles acham que a teoria moderna não consegue explicar, focada nos genes, entendeu? Uhum. Uma coisa, então eles acham que essas características podem se dar pela interação com o meio? Sim, a síntese moderna, a síntese estendida vai ter um enfoque muito maior no papel do ambiente alterando os organismos. Então, para a síntese moderna, a causalidade ela é sempre de baixo para cima. Você tem os genes que alteram o organismo e alteram o fenótipo. O pessoal da síntese estendida está falando que não, que às vezes, ou até em maioria dos casos, o ambiente causa algo nos organismos e os organismos alteram antes dos genes alterarem. E os genes vão alterar depois da forma alterar. Entendeu? Então é uma inversão, é uma causalidade de cima para baixo que não é reconhecida. Eles são parecidos com os lamarquistas, você diria? Algumas pessoas dizem que, por exemplo, epigenética é um tipo de neolamarquismo. Mas ainda que há uma similaridade, há um reconhecimento que o ambiente possa causar essas mudanças, eu acho que o problema do lamarquismo é que ele já achava que tinha uma força vital ali, e os organismos evoluíam uma certa direcionalidade, em uma escala crescente de complexidade, etc. Né? E o pessoal da síntese estendida não está dizendo isso. Né? Eles estão dizendo que a diversificação pode se dar por plasticidade e não por genes gerando a mudança. Né? Então, há um elemento lamarquista, no sentido de que pode haver influência do meio, mas não é um lamarquismo puro. Não. E o que seria essa plasticidade? Plasticidade é a capacidade de um organismo manifestar diferentes formas morfológicas sem que os seus genes se alterem. Né? Então, por exemplo, essas 2 borboletas aqui, elas podem ser o mesmo indivíduo. Ela vai manifestar uma coloração durante a estação seca e vai manifestar uma diferente coloração e até um pouco de variação na forma da asa durante a estação úmida. Né? Então, isso é o mesmo indivíduo. Então, isso é uma plasticidade, isso não é um processo evolutivo, por assim dizer. Né? Porque não há variação de gene ao longo do tempo. Né?
que é um único indivíduo. Então, isso é importante para as pessoas entenderem, né? Olha o tanto, isso é uma única borboleta, né? O mesmo indivíduo pode apresentar essas duas formas. Então, lembrem-se, então, quando um Eu queria fazer evolucionista uma te falar pergunta ao de... senhor. Oi? Eu queria fazer uma pergunta. Então, praticamente está acontecendo uma divisão entre os evolucionistas, certo? De certa forma, há uma divisão, sim. Obviamente, não são pessoas... não é que existem dois grupos totalmente discretos, né? Existem pessoas que vão concordar com algumas partes de algo de um lado e de outro, mas há uma tensão, com certeza. Então, Mas, isso como meio vocês... que quebraria aquela, aquela propaganda que eles fazem que o evolucionismo é tipo uma unidade de crenças. Bom, se você lê o lado do pessoal que acha que não precisa de mudanças, você vai ver que existe uma certa dogmatismo, né? Primeiro porque eles atacam qualquer um que ache que a teoria evolutiva tem problemas. Eles vão sempre idolatrar Darwin. Veja que no lado deles lá, o início do texto é simplesmente falando de Darwin, 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 como Darwin era um gênio e percebeu tudo isso que o outro pessoal está falando. Então, é uma certa idolatria de Darwin e uma certa admissão, ainda que não fosse a vontade deles de admitir, que a teoria da evolutiva ela está constantemente evoluindo. Né? Porque sempre que algo questiona os paradigmas evolutivos, a teoria se expande para integrar esses novos questionamentos, ainda que haja uma contradição com os postulados. Né? Então, uma teoria que aceita contraditórios é uma teoria completamente sem pé nem cabeça. Né? Mas é basicamente isso que eles estão dizendo aqui, né? Que que a teoria ela é moldável. Né? Mas eu estou falando do artigo e, assim, vocês ficam fazendo perguntas gerais, eu quero saber sobre o artigo. Algum de vocês, pelo menos, leu o artigo? Qual a opinião? O que vocês entenderam? Vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Que lado que defendeu sua ideia melhor? Onde que eles poderiam ter melhorado sua defesa? Quais os problemas de ambos os lados? Alguém pode fazer um comentário? Ô, Romulo, Pois não. eu achei interessante uma parte, porque a síntese estendida, ela coloca uma questão até filosófica interessante de que os seres vivos não são programados, mas eles do desenvolvimento, alguma coisa assim. Mas eu achei interessante porque isso mostra que a outra posição inevitavelmente vai cair naquelas aporias do Dawkins, né? E fazer uma supremacia da genética, como se o ser vivo fosse só uma casca pro DNA, enquanto a posição da síntese estendida parece que dá para entender tipo, como uma realidade ontológica mesmo. Eles, como eu falei, eles acabam sem querer rejeitando um reducionismo genético, né? E eles acabam falando coisas muito interessantes, ainda que eles não tenham noção de metafísica, geralmente, ainda que a Eva Jablonka, que está do lado da síntese estendida, ela seja uma filósofa, e recentemente eu fiquei sabendo por uns colegas que ela tem se interessado muito por Aristóteles. Então, você vê que há uns insights muito interessantes, né? Então, essa ideia de que o organismo ele é maior do que o todo, né? Que eles podem alterar o ambiente e, portanto, de certa forma, gerarem um viés no próprio processo evolutivo, que eles são agentes. Então, isso é reconhecendo o organismo como uma entidade, né, ontológica, ao invés de achar que são meramente epifenômenos do gene, né? Enquanto que do outro lado, não, você tem a ideia eles defendem a ideia de Dawkins, né? Acha que é uma ideia que trouxe
avanços, né? Mas é como eu falei, ó, eles falam aqui, ó, a teoria evolutiva é vibrantemente criativa e rapidamente cresce em escopo, né? Então, uma teoria que é criativa, primeiro que ele personifica a teoria evolutiva aqui, né? O que ele quer dizer é que ela está continuamente mudando. E isso jamais deveria ser considerado uma coisa boa, né? Uma teoria ela deve ser, de certa forma, estável e capaz de prever fenômenos com precisão. Mas se a sua teoria está continuamente mudando, né, e se contradizendo, como que ela pode ser uma teoria? Porque uma teoria, supostamente, ela tem que ser capaz de fazer previsões fortes, né? Quais são as previsões que a evolução faz? Então, isso, Dr. Rômulo, mostraria que a evolução não é uma ciência experimentável, e sim, basicamente, uma filosofia mais, mais ruim, digamos assim? Não é experimentável? Assim, depende de como você define evolução, né? Obviamente, há uma carga filosófica altíssima na teoria evolutiva. Né? É impossível você fazer ciência sem algumas pressuposições filosóficas, mas há formas de você empiricamente estudar a evolução, dependendo do que você está falando, né? Se você considera, por exemplo, os exemplos que eles dão aqui, ó, mais fácil eu citar os exemplos deles. Por exemplo, resistência a antibiótico. Se você considera isso como evolução, porque a definição é simplesmente variação na frequência alélica ao longo do tempo, então você pode mostrar isso empiricamente. Agora, mostrar o passado empiricamente é impossível. E até onde eu sei, mostrar uma criatura se tornando outra criatura também não foi demonstrado. Né? Mas olha aqui, ó. Eles vão, nesse parágrafo aqui, ó, mudanças no material hereditário são a parte essencial para a adaptação e a especiação. Então, eles vão continuar mantendo que os genes são o mais importante. Né? Essa base genética levou a diversas adaptações que foram bem documentadas em detalhes. Aí você espera, então, já que são inúmeras alterações documentadas, causadas por mutação, etc., né, nos genes, então eles vão dar uma gama de fenômenos interessantíssimos. Quais são os exemplos que eles dão? Resistência a antibiótico em bactéria, coloração em camuflagem, em camundongo, e tolerância à lactose em humanos. Ou seja, variações completamente acidentais, né, para os que gostam de filosofia, né, variação de coloração. A resistência, eu já falei várias vezes, que pode se dar por uma quebra. E Mas a então mesma coisa com tolerância. Teria uma brecha para Aristóteles, digamos assim, voltar na ciência, porque, que nem você disse, essa filósofa que simpatiza com a síntese estendida, ela está se aproximando de Aristóteles. Teria uma chance de Aristóteles, digamos assim, voltar? Eu diria que ele já está voltando, de certa forma. Tem uma grande corrente, deixa eu me corrigir, ela é muito pequena, mas comparado ao que era antes, ela é bastante substancial, de filósofos, ao menos, retornando ao aristotelianismo. E vários deles estão escrevendo sobre evolução. Você tem um programa da Templeton Foundation que está financiando evolução da agência. E, recentemente, nós temos visto o termo teleologia tem aparecido com muito mais frequência. Né? Recentemente, ano passado, se não me engano, teve uma conferência da Linnean Society, que é uma das maiores sociedades aí evolutivas que tem, científicas, perdão, e foi sobre teleologia. Né? E se você está falando de teleologia, você vai acabar falando de Aristóteles. Né? Óbvio que, no fim, eles tentam naturalizar a teleologia, tirar a causa final do processo, que é impossível, mas eles estão sendo forçados, porque, como o pessoal da síntese estendida está afirmando, os fenômenos e os dados sendo gerados não se conformam com a teoria da evolução, pelo menos a sua síntese moderna. Né?
O Rômulo, é interessante que eu não tenho certeza, mas o texto da direita parece fazer uma petição de princípio, porque ele quer argumentar que a evolução se reduz à variação de frequência alêlica, mas a única prova disso é dar exemplos de variações de frequência alêlica, e mais para o final ele vai falar que basicamente não tem evidência empírica suficiente da síntese estendida, mas não tem justamente porque você já presumiu que todas as mudanças que aconteceram no passado foram por variação de frequência alêlica. Então parece que ele só está repetindo o que já estava presumido. Sim, muito bem observado. Você vê que, na verdade, o lado da direita eles não defendem, né? Eles não argumentam, não refutam, eles simplesmente ficam enfatizando que não precisa de mudança porque a variação de frequência gênica explica tudo, sempre explicou tudo, mas eles vão dar uma gafe aqui, porque em algum momento eles vão falar, a gente já sabia, por exemplo, da questão da plasticidade, como ela pode informar a evolução. Aí cita um cara lá de 1940, mas depois fala que o negócio não foi para frente, né? E fala que, deixa eu ver se eu marquei aqui, talvez eu não tenha marcado, mas eles vão falar que, talvez as pessoas não tenham prestado atenção o suficiente. Bom, se vocês ficam continuamente calando as pessoas que meramente criticam a teoria, é óbvio que essas áreas não vão expandir, né? Acho que agora está expandindo simplesmente porque chegou num ponto de tensão tão grande que os evolucionistas ficaram sem saída, né? Mutação e seleção natural não explica a vasta gama de dados que está sendo produzida. Biologia molecular, por exemplo, é um campo recente, né, de algumas décadas. Então, assim, epigenética mais recente ainda. Então, agora eles estão sendo forçados a sair da caixinha, mas alguns ainda não querem largar o osso, né? Não querem largar o osso. Não, e é interessante que também eles não têm uma resposta para uma objeção empírica do texto da esquerda, porque ele cita nas citações de 7 a 9 uns estudos que mostram que o modelo matemático é diferente se você não levar em conta as outras coisas extragenéticas. E, tipo assim, mesmo que no fim das contas o resultado é o mesmo, porque é óbvio que o resultado é o mesmo, porque o resultado é o que a gente está observando, que a gente está tentando deduzir o que aconteceu no passado, não tem como, tipo assim, dizer só por isso qual modelo matemático está certo. Então, acho que isso meio que prova que não tem como ignorar, né, a síntese estendida. Não tem. E as evidências empíricas estão totalmente do lado da síntese estendida. Os fenômenos mais interessantes atribuídos à evolução, que são os fenômenos de explosão radiativa, quando você tem, como no caso dos ciclídeos, você tem um lago vazio, você coloca uma espécie de peixe, e em algumas décadas você tem um quinquilhão de espécies de peixe com variações morfológicas interessantes. Isso não é causado por mutação e seleção natural, que é o que eles estão argumentando aqui. É causado por plasticidade que é influenciada pelo ambiente, né? Então, o pessoal da direita dizer que não, isso é ignorável. Não, pera lá. Se os exemplos mais fascinantes de diversificação que existem na biologia não são causados pelo fenômeno, pela teoria, não são explicados pela teoria evolutiva que você defende, então é um problema seríssimo na sua teoria. Mas eles vão dizer que não, e que a plasticidade também vai ser tudo é explicado por variação alélica e etc, né? Eu acho que existem defesas melhores do pessoal da síntese estendida, perdão, do pessoal da síntese moderna. Eu acho que esse pessoal foi péssimo nesse artigo, mas eu não sei se os senhores concordam. Doutor Rômulo, na sua opinião, qual dos dois lados se saiu melhor? Porque eu não li o artigo. E eu teria outra pergunta também. O que seria a síntese estendida? Aí você me quebra, né, Riquelme? Você quer que eu explique o artigo que eu mandei você ler, né? Por isso que eu pedi para os senhores lerem o artigo. Isso que não é para vocês ficarem tirando dúvidas gerais comigo. Isso aqui é para a gente discutir o artigo, né?
Mas, obviamente, eu acho que, nesse caso, o pessoal da síntese estendida defendeu sua ideia muito melhor, né? E o pessoal da direita, não como foi o Gustavo, perdão, falou, eles acabam uma petição de princípio, né? Assumindo que a veracidade da teoria para argumentar que a teoria é verdadeira, né? A síntese estendida é simplesmente isso, né? Uma argumentação que a teoria evolutiva como ela está, a síntese moderna, ela não consegue explicar os dados que nós temos observado nos últimos anos, né? Que tenha sido acumulado. Então, eles querem que a teoria evolutiva mude. Agora, o que eu achei estranho assim, no texto da esquerda é que ele deu a entender que a síntese estendida, não sei se é assim, né, porque eu não conheço, mas ele deu a entender que, na verdade, não tem muito bem uma teoria, é mais uma série assim, de objeções coordenadas à síntese moderna, mas parece que não... Pelo menos eu não entendi assim, qual que seria o centro, entendeu? Ou então o modelo deles. Bem observado. De fato, é uma das críticas que o pessoal da síntese moderna vai falar, é dizer, olha, tá, nós temos esses fenômenos aí isolados, mas em que eles alteram, como eles alteram o nosso entendimento da teoria como um todo, como eles são capazes de gerar previsões. E é uma pergunta válida. O meu problema com isso é que eu não acho que o pessoal da direita também tem um modelo que consiga prever alguma coisa, né? Porque, efetivamente, porque a síntese moderna, não dá para a gente discutir isso agora, mas, ao meu ver, a síntese moderna é artificial. Ela não foi algo que geralmente é colocado para nós, que o pessoal lá da genética de populações sentou, refletiu e chegou a uma conclusão ali e tal, de quantitativa, e aplicou e se tornou a síntese moderna. Foi uma coisa meio que foi surgindo ali espontaneamente e depois alguém cunhou o termo síntese moderna, tá? Então não foi algo assim pensado adiante, não. Mas, ao meu ver, essa genética de populações, esses modelos quantitativos que o pessoal da direita diz ser tão eficiente em prever alguma coisa, eles não preveem nada, né? Se eu perguntar para um evolucionista, tá, eu coloco uma população em uma ilha tal, me diga o que vai acontecer. Ele não é capaz de fazer previsões, né? E todos os supostos modelos quantitativos deles são totalmente simplificados, vão assumir uma pancada de coisas aí e geralmente o que se vê é uma imposição do modelo na realidade, né? Então eu acho que é um pouco contraditório o pessoal da direita pedir um modelo preciso do pessoal da síntese estendida, sendo que eles mesmos, ao meu ver, pelo menos, não têm um, né? O fato permanece que se evolução é mudança ao longo do tempo, os fenômenos descritos pela síntese estendida me parecem ser muito mais importantes, né, do que variação em frequência alélica e resistência a antibiótico, né? Nós queremos saber como surgem baleias, como surgem borboletas, e não como borboletas vão de preto para branco, né? Não, sim, e é interessante também que o artigo, acho que dos dois lados, mostra que o que aconteceu. O Darwin, ele criou tudo isso, né? Sem saber qual seria o mecanismo. Aí parece que na hora, assim, que descobriram o DNA, imediatamente todo mundo ficou super animadão e falou, caramba, é isso. Isso vai explicar tudo que o Darwin imaginou. Aí o texto da direita ficou tão grudado nisso que ele assume dogmaticamente que o DNA vai explicar todas as variações possíveis. Não, e veja que, na verdade, a genética, ela surgiu antes do DNA, né, ser descoberto. Então, os genes eram unidades hipotéticas. Isso foi lá no começo do século XX. Então, assim,
essa noção que as pessoas têm de azão, azinho, um alelo causando um fenótipo, essa coisa bem dicotômica e reducionista, ela vem disso, né? Porque hoje, com o conceito molecular de gene, com a noção que nós temos de gene, isso aí nem funciona mais. Nós sabemos que não é um alelo que vai causar uma mudança fenotípica e controlá-la inteiramente. Você tem a interação de diversos genes, a célula é capaz de alterar os genes, um fragmento de DNA pode ser codificado em mais de uma proteína. Então, assim, é uma coisa, eles estão presos no passado mesmo. Ainda que eles fiquem dando updates e reconhecendo esses fenômenos que está sendo discutido no pessoal da esquerda, a causa última sempre será genes variando ao longo do tempo e seleção natural, né? O dogma permanece. É bastante interessante, inclusive, ver isso. E eu tenho a impressão que essa teoria estragou para sempre a noção causal que as pessoas têm do DNA. É até meio difícil classificar assim, ontologicamente o que ele é, se é uma espécie de órgão, não sei. Mas a proposta da esquerda é interessante porque mostra o DNA mais como uma coisa que o organismo, né, tem ao seu dispor do que uma coisa que está tiranicamente definindo ele. Sim, eu acho a teoria, a síntese estendida, tem muitos insights interessantes e, sem querer, eles estão chegando mais e mais perto de uma noção ontológica de organismo. Estão chegando a noção, né, que vem associada a isso, de que o todo é maior do que as partes, de que o organismo é um agente, que a mudança acidental em termos de forma corpórea ou coloração, ela pode preceder a mudança genética. Então, assim, tem várias coisas interessantíssimas, né? E, olha lá, por exemplo, eles falam aqui, ó, que as ideias deles mostram que variação não é aleatório, né? E é mais do que simplesmente a herança de genes, mas que tem muitas rotas, muitas rotas que podem levar um organismo a ficar adaptado ao meio, né? Então, assim, há uns insights muito interessantes aqui e que não são reconhecidos pelo pessoal da direita, porque eles estão presos em uma filosofia materialista reducionista, né? Mas veja a insistência em dizer que a teoria evolutiva ela sempre avança, né? Então, aqui no final eles falam, nós também queremos uma evolução, uma síntese estendida, mas para nós essas palavras, né, síntese estendida, tem que ser em letra minúscula, ou seja, não é uma nova teoria, porque é assim que a nossa área sempre avançou, né? Então, efetivamente, eles estão dizendo que a teoria evolutiva ela continuamente muda, né? Ela é desafiada, ela engloba aquela contradição na sua própria teoria e continua, né? E nunca é questionada por causa desse dogmatismo aí, né? Agora, os senhores são capazes... O pessoal da direita não fez essa crítica, mas eu, por exemplo, já vi eles fazendo e eles estão, de certa forma, corretos. Vocês veem algum problema fundamental aqui com o pessoal da esquerda, da síntese estendida? Olha, eu não sei se é isso que o senhor teria em mente, mas eu achei um pouco quase contraditório, assim, que ele, igual o senhor marcou ali, eles disseram que os organismos são construídos em desenvolvimento e não são simplesmente programados. Mas eles também enfatizam que não é aleatório e tal. Então, tipo, se tem um fim para onde eles vão chegar, isso não deveria existir alguma coisa predeterminando isso. Sendo que ele, ao invés de acreditar que tem algo que predetermina, eles colocam tipo um heraclitismo, assim, que os seres estão sempre em mudança, a mudança é uma mudança também e tal.
Não, não era isso que eu ia falar, mas mais no que você disse, uma coisa que eu particularmente percebo, que eles acabam, quando você quer sair de um extremo erro, né, ainda negando Deus, você vai acabar caindo no extremo oposto, né? Então, o que eu estou vendo é que eles estão caindo num panteísmo muito estranho, né? Que eles começam, é um reducionismo excessivo que coloca toda a causalidade do gene, e o resto é epifenômeno. Para combater isso, o pessoal da síntese estendida acaba dando agência excessiva aos organismos e uma certa direcionalidade e viés extremamente estranho, como se os organismos fossem capazes de meio que guiarem a sua própria evolução, né? Ainda que muitas vezes, como é o caso em toda a literatura de biologia, pode ser simplesmente por uma questão de imprecisão de língua mesmo, porque o cientista moderno ele é péssimo filósofo, não há eles não são treinados a pensar de forma criteriosa, eles podem falar o que eles quiserem, basta simplesmente como você convence alguém no seu artigo. Então eles usam a língua de forma meio sem critério, né? Mas eu às vezes vejo um certo panteísmo de achar que os organismos estão, né, causando a sua própria evolução. Mas efetivamente o que eles estão querendo dizer aqui é que, e isso é até um insight interessante que eles não percebem, mas eles estão dizendo que a mudança ela não é aleatória, no sentido de que a forma do organismo, ela, como é que fala, constrain, ela limita o tipo de mudança que pode ocorrer. Porque o desenvolvimento, ele está, como você observou, eles não vão reconhecer isso, de certa forma vão, mas vão dizer que é por causa de fenômenos no passado, mas o desenvolvimento ele é canalizado na direção de algo. Então, por ser canalizado na direção de algo, ele limita o tipo de variabilidade que pode ocorrer. Então, é isso que eles chamam de bias, de viés. Tá, tudo bem, eu concordo. Eles estão certos. Mas daí para você chegar que esse tipo de direcionalidade vai fazer um bicho virar outro, você tem um problema. Para mim, isso, eu de certa forma concordo com o pessoal da síntese moderna, quando diz que a plasticidade, ainda que ela permita flexibilidade, ela, na verdade, ela limita a mudança. Ela permite mudança canalizada, mas ela limita essa mudança para um certo tipo de mudança. E é isso que eles criticam ali, ou se não aqui em outras literaturas, né? Que a plasticidade ela limita. Só que para nós que acreditamos em forma substancial, isso faz sentido demais. A coisa ela é o que ela é, ela tem uma forma. Então a forma substancial ela vai manter aquele organismo íntegro, para que ele, né, permaneça o que ele é. Então, é óbvio que as mudanças elas são direcionadas pela forma, mudanças acidentais. Porque o organismo ele só pode receber os acidentes proporcionais à forma que ele tem. Né? Um porco não pode brotar asa. Então, sem querer, o pessoal da síntese estendida está reconhecendo que há uma plasticidade, mas que as mudanças elas são direcionadas pela forma. Essa borboleta aqui é o mesmo indivíduo, talvez não nessa foto, mas o mesmo indivíduo pode manifestar essas duas formas, mas ela ainda é uma borboleta, né? Mas o problema principal que eu queria falar é o seguinte: da onde vem a plasticidade? Esse é o grande problema. Porque sem perceber, na verdade, bom, eles percebem, mas acham que é só um fenômeno. Quando eles propõem que a plasticidade é a causa de adaptação, eles estão propondo a perda de plasticidade. Então, quando eles falam de assimilação genética, o pessoal da direita também fala, o que é isso? Eles estão dizendo o seguinte: você tem um organismo que ele é plástico, dependendo do ambiente que ele está, ele manifesta uma ou outra forma que, no caso, não filosófica, forma morfológica, né, igual essa borboleta aqui. E o que pode acontecer é que, com o tempo, por alguma alteração, sim, genética, ou qualquer que seja, epigenética,
o organismo pode ficar preso em uma forma e não em outra. Então, suponha que essa borboleta, por alguma alteração, ela perca a capacidade de expressar a plasticidade e expressar o fenótipo da direita, e azul, e fique travada no fenótipo da esquerda. E algo similar ocorra numa população vizinha, mas que ela trave no azul. Então, isso pode gerar especiação, só que é uma perda. Você perdeu a plasticidade. Nesse aspecto, eu concordo e estou totalmente de acordo com o pessoal da síntese estendida. Esse tipo de especiação causada por plasticidade, ou melhor, pela perda da plasticidade, eu defendo. Mas se um pessoal da síntese moderna dizer, tá, mas de onde surgiu a plasticidade para fazer essas duas formas para começo de conversa? Aí você tem um problema, que a plasticidade não vai poder explicá-la mesma, né? Então, se você é um evolucionista, vocês aí que estão participando, como é que você explicaria isso aí? De onde vem a plasticidade? É curioso que, do ponto de vista evolucionista, acho que se você fosse tentar responder essa pergunta de onde vem a plasticidade, você acabaria caindo de novo no absolutismo genético, porque a plasticidade, acho que ia ser então, tipo assim, só a gama de formas da genética se expressar. Precisamente. O pessoal da síntese moderna vai dizer que, ultimamente falando, a plasticidade ela vem de mutação e seleção natural que ocorreu no passado e que favoreceu a plasticidade, né? Então, você vê que o problema é sempre jogado para trás, né? Ele vira um problema histórico. Você não é capaz de mostrar que mutação é capaz de gerar algo como isso, né? Uma borboleta gerando duas formas distintas, mas você tem fé que essa é a causa, que é a única causa que gera variabilidade que você tem. Então você vai dizer que, bom, uma vez que o pessoal da síntese estendida não consegue explicar a origem da plasticidade, o nosso panorama está correto. Ela deve ter evoluído por mutação e seleção natural no passado. Aí vão dar sempre a explicação. Imagina um bicho que é plástico, em um ambiente que muda com frequência. É óbvio que esse bicho vai ser selecionado, porque ele vai se adaptar melhor. Mas você pergunta, mas isso é trivial, eu quero saber de onde que veio a plasticidade, não como ela passa para frente, né? E você vê esse problema da seleção natural como causa, né? Tá aqui, ó, cadê? Ele fala a seleção, do lado da direita, eles falam a seleção natural age. Cadê? Olha lá. Processos de desenvolvimento baseados em aspectos dos genomas podem especificar um grupo particular de organismo e certamente influenciar o número né, a gama de características que a seleção natural pode atuar, né? Então, assim, eles ainda enxergam a seleção natural como uma causa e acabam sempre caindo nisso. É óbvio, a plasticidade foi causada pela seleção natural. Por quê? Porque o indivíduo plástico ele deixa mais descendentes. Tá, mas isso é trivial. Isso significa que ele já está adaptado. Se ele está deixando descendentes, ele já está adaptado. Nós temos que saber como ele veio do estado de não adaptação para o estado de adaptação. A seleção natural não faz nada disso. Ela elimina a variabilidade. Mas é isso. Então fica nessa aí, ó. O pessoal da síntese estendida capturou algo real, que é esses fenômenos aí de mudança, que não podem ser explicados pela síntese moderna, mas eles vão cair no problema de onde partiu a plasticidade, por exemplo, ou o próprio genoma, ou a capacidade da célula de expressar os genes na hora que ela quer, de onde que esse sistema praticamente circular, em que o DNA depende da proteína, a proteína depende do DNA, como que isso surge? Por passos. Que agora que já há uma forma e já há plasticidade, você falar da diversificação, tudo bem, mas como é que você explica a origem da forma e da plasticidade? Entendem o problema fundamental? Então, de certa forma, eu concordo com o pessoal da síntese moderna. Eu acho que há um problema crucial na síntese estendida, mas é um problema que também acomete a síntese moderna.
mas eles não reconhecem, porque eles têm fé na mutação e seleção natural. E o mais intrigante é que a seleção natural teria selecionado a plasticidade antes de saber que um dia as condições teriam mudado e essa plasticidade seria útil, entendeu? A seleção natural é tipo um onisciente, assim, transcendente. Sim, mas como eu falei, a explicação ela pode sempre variar. Eles vão falar, mas já tinha plasticidade, porque aí eles vão usar a teoria neutra, basicamente, para explicar. Eles vão dizer que a vasta maioria das mutações são neutras, elas não causam alteração do fenótipo, mas com o acúmulo de mutações neutras, você pode ter uma variabilidade que é críptica, e em certos momentos essa variabilidade que ficou ali acumulando ao longo do tempo por causa da neutralidade, ela pode, em um ambiente distinto, aparecer e alterar a forma, né? Então, assim, eles sempre vão ter um coelho mágico para tirar aí, né, da cartola. Nunca vão, obviamente, demonstrar empiricamente que isso é o caso, mas vão argumentar no âmbito teórico que é isso que está acontecendo, entende? Agora, só o Gustavo que falou, basicamente, e o Pedro falou um pouquinho no começo, né? E o Riquelme. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Pode falar de coisa que não entendeu também, gente. Ou se ninguém leu o artigo. Eu peguei um fácil ainda, hein? Pode, Veloso. Então, só uma dúvida. Todos os seus artigos que são colocados lá no Telegram, eles são em outro idioma, em inglês, preferencialmente, ou você às vezes coloca alguma coisa em português? Honestamente, a vasta maioria é em inglês, porque eu sou uma pessoa focada na ciência e a linguagem oficial da ciência é inglês. Então, Sim, assim, entendo. É que sou professora de biologia e tanto me interessa o assunto que entrei em seu grupo lá no Telegram e daí tenho acompanhado. E achei extremamente interessante ouvir atentamente aí tudo que você disse. E tem extrema dúvida, porque assim, às vezes estou em sala de aula e todos os livros, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, vão trazer sempre o evolucionismo lá e vão sempre dar preferência a Darwin e todas aquelas coisas que a gente já conhece. E aí, quando algum aluno, porventura, pergunta a gente alguma coisa, nesse sentido de questionar mesmo, sabe, assim, da evolução, ou porque, e normalmente são pessoas, meninos e meninas que têm lá uma crença religiosa, ou crente, ou católicos, e aí eles se perguntam isso porque ouviram na igreja uma coisa diferente do que o livro traz. Eu nunca sei responder, né? É claro que, enfim, eu tenho até medo de tratar de evolução dentro da sala de aula. Então, assim, até eu fico realmente assim, para mim é uma interrogação, como é que eu vou abordar este tema com essas criaturas? Já que é difícil até para vocês que estudam falar desta coisa com propriedade, porque para mim é uma dúvida. Desde a faculdade eu sofro com isso, porque eu só ouvi os professores falar, para mim parecia uma grande mentira. é uma situação delicada, né? Até porque nas escolas se ensina uma evolução já completamente, como é que fala? Outdated. Já não... Enfim, eles ensinam um darwinismo antigo, né? Você vai ver os exemplos aí, que são aqueles exemplos clichês. Vai ser o reducionismo darwinista do pessoal da direita, mas assim, ainda mais descontextualizado, antigo. Você não vai ver nenhum comentário sobre essas crises internas, sobre síntese estendida, sobre plasticidade, você não vai ver isso. Na universidade vai haver pode haver um pouquinho mais de discussão, mas ainda assim, a visão neodarwinista reducionista ela é prioritária. Agora, o que você deve fazer? Bom, depende, né? Eu acho que se você é de uma escola pública e quer ensinar puramente ciência, sem entrar em méritos de religião, não estou dizendo que isso seja certo, mas suponho que esse seja o caso, pode-se apresentar a teoria de Darwin como uma hipótese, né?
dizer, olha, essas são as Sim, premissas. é o que eu costumo fazer, sim. Apresenta como hipótese, fala, Hum, ao invés de apresentar dogmaticamente algo que nós é fato, etc., não, você hum, pode falar, olha, inclusive mostrar que essa ideia de que há um consenso dentro da academia, ela é falsa. Você está aqui um hum, artigo da Nature e os próprios autores dizendo que a tensão que existe entre esses dois grupos, ela não é uma tensão de conversa de bar, ela é uma tensão que está na alma da teoria. Então, hum. o pronunciamento dele não é meu. E você vai ver evolucionista de YouTube dizer que não há diferença nenhuma, é tudo evolução, eles concordam nos pontos principais e vão ir contra o próprio sujeito que falou que é uma mudança fundamental. Agora, que fique claro, esse pessoal da esquerda não é criacionista. Né? O que esse pessoal acaba, o pessoal do YouTube e a própria comunidade científica vai dizer que, ainda que esses dois grupos estejam divergindo em pontos fundamentais a respeito da teoria, eles ainda acreditam no fato da evolução. E qual é o fato da evolução? Bom, que espécies mudam, geralmente a vasta maioria defende que a biogênese e que toda a vida na Terra descende de um ancestral comum, lá há 3,8 bilhões de anos, mais ou menos. Tá? É isso que eles querem dizer quando dizem que há um consenso geral da academia. É que essa fé, que é uma fé, isso tem como você demonstrar. Né? É um axioma da sua hipótese. Então, agora, se para o poder explicativo, agora, se as causas que você tem para explicar esse ato de fé divergem abruptamente entre Mas vários realmente, cientistas, doutor Romulo, eles explicam então na escola de uma você, forma totalmente diferente. Desculpa interromper, mas eles explicam de uma forma totalmente diferente. Eles não apresentam prós e contras. É tipo uma doutrinação, me arrisco a dizer. sim, não, é isso que eu estou falando, não se apresenta as tensões internas da teoria, né, já se apresenta como fato dogmático, que as evidências são fortíssimas. Provavelmente seu livro vai ter o exemplo dos ciclídeos, mas vai falar que eles evoluíram por seleção natural e mutação. A própria comunidade científica já sabe que não é o caso, é plasticidade. Vai dar o exemplo dos embriões de Haeckel, que é comprovadamente falso. Ele falsificou os desenhos. Vai dar a série de cavalos, dizendo que os cavalos evoluíram, e tem toda uma série de ossos lá, de intermediários. Também já foi refutado pelo o próprio Simpson, que era um dos maiores defensores da síntese moderna, lá em 1940, 1960, fala que a série de cavalo é uma baboseira. Você tem a série de forma inversa na América do Sul e na América do Norte, mas isso é ensinado como prova de evolução. Entende? Então, o que os senhores devem fazer é conhecer melhor a teoria. Não tem como se refutar o que você não conhece. Né? E para isso tem que se atualizar, tem que ler artigo científico, não é ler livro de ensino médio. Você não vai aprender. Né? Então, infelizmente, também é difícil pedir para alguém no ensino médio estudar isso, né? Um professor. Nós temos que gerar novos professores, pelo menos universitários, que não sejam dogmatas, né? Dogmatistas. Romulo, Oi. sobre essa questão da plasticidade, acho que a gente poderia dizer que, de um ponto de vista metafísico, todas as características que surgem da plasticidade já são potências do indivíduo. Então, a gente poderia pegar esse conceito da metafísica na biologia? Eu acho que nós podemos informar a biologia com uma boa metafísica, que é o que eu tenho tentado fazer. Né? Inclusive, eu tenho entrado em contato com diversos filósofos. Né? Como eu disse, o cientista moderno ele tem alergia à filosofia. Né? Então, essas conversas aqui, elas nunca vão cair no ramo metafísico, até porque é um artigo científico. Né? Mas
nós podemos, certamente, usar a boa metafísica para melhor interpretar esses dados, né? Como você acabou de fazer. Né? Então, eu diria o quê? Que a plasticidade ela já é intrínseca ali, é uma potencialidade. Né? Então, e vai ser sempre algo acidental que vai mudar. Né? Sim, se você parar para pensar, todas as disciplinas elas estudam a mesma coisa, né? A realidade. Não tem como uma se contradizer, elas se complementam, na verdade. Não, a metafísica está acima, inclusive, né? Sim. A ciência, se você ciência moderna depende dela, né? A maioria das outras ciências, elas usam conceitos da metafísica. Por exemplo, o conceito de movimento, ele é aplicado de uma certa forma na física, mas ele é mais propriamente metafísico. Sim. Por exemplo. Mas uma coisa importante que vocês têm que tirar disso aqui, olha essa borboleta. É a mesma espécie de borboleta. Tá? Até o evolucionista mais ferrenho vai te falar que isso é a mesma espécie. Você pode observar o bicho nascendo de um jeito ou de outro. Eu tenho que me lembrar se ela pode, mesmo indivíduo, alterar. Acho que sim. Depende da estação. Ou se vai depender se ele nasceu na estação seca ou nasceu na estação e fica travado naquilo. Mas acho que ele pode variar entre os dois. Independente. Se esse nível de mudança, que é altíssimo, ao ponto desses dois bichos, certamente, em algum período do passado, terem sido categorizados como duas espécies completamente diferentes, seriam o mesmo indivíduo. Vocês entendem, então, que quando um evolucionista vai dar exemplo de prova de evolução, coisas minúsculas como resistência a antibiótico, é algo é ridículo. Se algo que não evolucionista, como plasticidade, gera uma variabilidade desse tamanho, ao ponto de você achar que são duas borboletas distintas, essas coisinhas que mutação causa são irrelevantes para a história como um todo. Entendem? E também mostra o problema da classificação. Aqui, no caso, não daria para um exemplo fóssil, porque geralmente cor não se preserva. Mas, sei lá, às vezes até se preserva, assim, mas vamos supor... não vai ter outro exemplo aqui. Mas vamos supor que a coloração se preservasse, sei lá. Então, você tem dois fósseis desses dois bichos aí, que são até um pouco morfologicamente diferentes também, e com cor diferente. O paleontólogo, muito provavelmente, classificaria esses dois bichos como duas espécies diferentes. Porque ele não tem como observar, como nós temos no caso das borboletas aqui, o bicho nascer e ver que esses dois fenótipos se manifestam na mesma espécie. Então, o tanto de bicho que está erroneamente alocado a uma espécie, né? E acaba... isso é um intermediário. Às vezes é o mesmo bicho. Né? Por exemplo, tem várias espécies de dinossauros que, na verdade, não são espécies novas de dinossauros. Foram categorizados como novas, mas eram, na verdade, juvenis. Era um bicho na metade do estágio de desenvolvimento, não tinha chifre ainda, mas foi classificado como uma espécie diferente, porque era menor e sem chifre. Então, entendam o problema e a fraqueza, né, das supostas provas evolutivas. Né? Boa noite. Gostaria de fazer um comentário, aproveitando a questão da borboleta, já que falando da evolução, né, tudo tem que ser explicado de acordo com a evolução, né? Na questão das borboletas, nós temos também o que eles chamam de coevolução, né? Quando um organismo evolui do mesmo com o outro, acabando adquirindo similaridades. Temos borboletas que são parecidas com cobras, né? Tem uns que têm formigas nas suas asas, né? Isso não tem como eles explicarem, mas eles chamam de coevolução, né? Vocês teriam algum argumento para isso? Se eu já foi evolucionista? É o que a gente chama em inglês de just so stories. Eles vão simplesmente fazer uma petição de princípio. Vão dizer, imagina um bicho que mutou e parecia um pouco mais parecido com uma folha do que o outro. Então ele vai se camuflar um pouco melhor. Aí suponha que depois de várias gerações, uma nova mutação ocorreu que aumentou a similaridade
desse bicho com uma folha, etc, etc, etc. Então, eles vão te pedir para imaginar cenários. E sim, claro, se eu parto da premissa, não há um fenótipo parecido com folha, e essa mutação fica gerando um bicho parecido com folha, então sim, se ele camuflar, ele vai deixar mais descendentes, mas o problema aqui não é esse, né? É como que surge essa coisa aí, né? Como é que ela fica parecida com uma folha? E essa suposta mutação mágica, você não pode simplesmente ficar postulando uma mutação que faz o que você quiser que ela faça. Você tem que me mostrar... Eu percebo um grande problema, é que eles usam muito linguagem teleológica nas coisas. Eles não percebem, mas eles usam muito. É um grande problema, pois eles inferem que o ser evoluiu para aquilo, tem um fim. Eles usam muito essa linguagem teleológica. E vai implicar nesse mesmo negócio da coevolução. Não, sim, o negócio da coevolução, eles vão acabar falando, evoluiu para alguma coisa, né? Para. A asa evoluiu para o voo. Eles vão falar que é só um erro é só uma forma de se expressar, é porque o ser humano se expressa dessa forma, blá, blá, blá. Ou seja, não, né? Então, indiretamente, eles acabam, sim, atribuindo um certo direcionamento às mutações, como se a mutação fosse, ainda que eles neguem isso, vão dizer que a mutação é aleatória, ela não é direcionada a um fenótipo útil ao organismo, mas como para eles a mutação faz absolutamente tudo, né, das coisas mais surreais possíveis, então eles acabam sim atribuindo uma certa direcionalidade à mutação. Dá tempo ao tempo e uma folha vai surgir do bicho, porque a mutação ela é capaz de fazer isso. Só que ele também não, ainda que a mutação fosse capaz de fazer um pedaço de folha por acidente, né, o que, enfim, vamos supor que fizesse, por que 1/18º pedaço de folha seria adaptativo? Né? E como é que a mutação vai ao tempo acumulando de forma a gerar um fenótipo que é um todo, que tem um certo fim, né? Como que o acaso pode ir montando um fenótipo sem ter um fim em mente? É aquela velha analogia, você tentar montar um Boeing com um vento batendo nele e ele for se juntando. Mas nesse caso da mutação é pior ainda. Porque no caso do Boeing, você já tem um Boeing, você já tem um projeto, as peças já estão projetadas para uma certa função, é uma questão delas acidentalmente caírem no mesmo lugar. No caso da mutação, não há sequer um plano, não há uma peça. Todo o processo é aleatório. Então, a mutação ela tem que construir aleatoriamente as peças, juntá-las num todo, sem enxergar o fim. E é isso que eles acreditam. Tá? Mas é engraçado, então, eles ignoram muito bastante isso. Eles falam, mas ignoram mesmo assim. Eles não percebem que isso é o grande erro deles. Inferir numa coisa que seria por acaso e sim, enfim. Eles, substituem Deus pela evolução. Só substituir Deus pela evolução, pronto. Seu problema está resolvido. Mas eles não vão perceber isso. Se eles estudarem um pouco, eles vão perceber o problema de substituir essas coisas e também usar muito a linguagem tecnológica sem saber. Eu falo rápido mesmo, é um problema. Isso começa com Darwin já, né? Como eles idolatram Darwin, eles vão cair no mesmo erro, né? Darwin já abre a origem das espécies com erro, né? Que é igualando, ou menos dizendo que há uma similaridade grande entre seleção artificial e o que ele chama de seleção natural, né? Ao fazer isso, ele acaba atribuindo a agência e intencionalidade à natureza. Porque os dois processos não têm absolutamente nada a ver com o outro. Uma seleção artificial, um criador de cachorro, ele sabe o que ele quer, ele observa a variabilidade, ele escolhe algo que o interessa e ele seleciona deliberadamente aquela variabilidade. A natureza, de acordo com Darwin e com os próprios evolucionistas, a natureza não é um deus, ela não tem intencionalidade, ela não raciocina. Então ela não vai escolher algo para um fim. Então dizer que seleção artificial equivale ou é parecido com seleção natural e gerar toda a sua teoria com exemplos de seleção artificial, você acaba sem querer dando agência e direcionalidade para a natureza. E é o que eles fazem o tempo inteiro. Eles vão simultaneamente negar que há uma direcionalidade,
mas vão utilizar uma linguagem direcionada e pensar de forma teleológica. Então, vai gerar essa confusão geral que você vê aí. Eu digo que, para mim, a área da evolução ela é uma área confusa. É uma área extremamente confusa. As pessoas estão confusas. Mas entrando nessa questão da similaridade, tipo, nós temos pares de bases, segundo eles, parecidos com chimpanzés. Então, seria uma petição de princípios falarem que descendemos de chimpanzé só por similaridade de DNA? Pois mesmo que tivéssemos todos os pares de base de DNA igual, isso não inferiria que somos descendentes de seres que não tem nada a ver com a gente. E já parte do pressuposto também que o ser humano é só um animal qualquer. Como o senhor resolveria essa Professor questão? Rômulo, posso te Oi, perguntar? pode. Enfim, sobre a seleção artificial, de fato acontece, a gente faz isso. A seleção natural acontece? É uma pergunta estúpida, mas é isso. Porque a gente, na prática, artificialmente seleciona o que nos interessa. Como é que se explica a seleção natural? Não há. Não há. Que bom. Eu sempre Porque imaginei. a palavra seleção, ela implica um agente. Ah, Não tem como a natureza selecionar nada. Seleção sim. natural é um nome que se dá para um efeito cumulativo. Então, por exemplo, não estou dizendo que o evolucionista vai concordar comigo, tá? Ainda que eu já vi filósofos ateus evolucionistas falando isso que eu estou falando. Principalmente o pessoal que defende Aristóteles. Tá? Por exemplo, Dennis Walsh, que eu conheço, inclusive, já conversei com ele, ele defende evolução, mas ele quer que a evolução seja aristotélica. E ele fala, olha, seleção natural é um efeito cumulativo. Né? Então, assim, o que a evolução tem que explicar é a origem da forma, é a origem da variabilidade. Não é como essa variabilidade permanece. A origem da variabilidade, a origem da forma, a única causa que eles têm concreta é a mutação. Seleção natural seria, vamos, sei lá, um exemplo aí qualquer. O bicho tem uma coloração que auxilia melhor a camuflagem, portanto, ele deixa mais descendentes. Tudo bem. Ele vai o número de indivíduos com aquela coloração vai aumentar ao longo do tempo, né? Porque eles estão deixando mais descendentes, e aquela coloração talvez vai substituir a outra coloração na população. Né? Mas qual que é a causa aí? Não é a seleção natural. A seleção natural é o nome que você dá a esse processo da frequência alélica ir aumentando, mudando ao longo das gerações. Mas não é a frequência alélica que está mudando a si mesma. O fato é que o bicho que tem a coloração tal deixa mais descendentes. Então, o ônus da explicação aqui é você explicar como ele passou a ser daquela cor para deixar mais descendentes. E não é a seleção natural que explica isso. Essa seria, no caso, a mutação. Então, a seleção natural é a consequência, essa diferenciação, é o que eles chamam de diferenciação reprodutiva. Então, assim, seleção natural não explica. Se ela explica alguma coisa, é até eliminação de variabilidade. Então, quando você tem dois bichos de coloração, uma população que tem bichos de duas colorações diferentes, quando eles falam a seleção está agindo, eles estão querendo dizer que uma coloração é favorecida em detrimento da outra. O bicho, sei lá, branco, comparado com o bicho marrom, se camufla melhor. Só que se isso for verdade, então, ele vai deixar mais descendente, ele vai aumentar em número a população de brancos, vai diminuir o número de marrons, talvez até extingua os marrons, ou não. Mas veja, então, que a seleção natural, da forma com que eles pensam, né, enquanto causa, ela está eliminando variabilidade. Ela não está criando nada. Ela está fazendo o marrom sumir. Sim. Entende? Sim. Então, para mim, você tem que me explicar como é que essa variação ela surgiu. Por que eu tenho brancos e marrons? Não é seleção natural. Sim. No caso deles, é a mutação.
o que o pessoal da síntese estendida está falando que não é nem isso. É que o rato ele tem potencialidade plástica para ser marrom ou branco. Entende? Uhum. E isso é muito Sim. mais promíscuo, ainda que eles não percebam. Então a gente pode pegar igual a frase do Dr. Marcos Weber, né? Seleção natural só mostra que vantagens são vantajosas, né? E até de acordo com a questão evolucionista, né? Se você pegar a seleção natural, a evolução não existiria, porque um ser que passa da água para a terra, ele estaria menos adaptado. E os predadores que já estão na terra conseguiriam eliminar esse ser da existência com mais facilidade, uma vez que ele não está totalmente apto a viver na terra, né? Sim, porque para a evolução darwinista funcionar, todo o estágio que ele diria intermediário, apesar de que esse estágio intermediário não faz sentido nenhum, porque como que você pode ter um estágio intermediário de algo que ainda não existe? Perfeito. Pensa, como é que você pode ter um estágio intermediário de ave, sendo que ave ainda não existe? Não existe meia ave. Né? Isso é uma E até falácia porque aí, a origem do voo é um mistério, né, para a evolução, né? Então, para eles vão falar que não é, que você tem intermediário. Mas é fácil ver intermediários quando você está olhando para trás, né? Porque existem animais que têm similaridades com outros animais, não necessariamente compartilhando de um ancestral comum. Eu sempre dou o exemplo do ornitorrinco. Mas Se eu até nessa olhasse... questão da similaridade, doutor. Rapidão, Riquelme. Se eu olhasse no passado um fóssil de ornitorrinco, eu poderia inferir que ele é um ancestral de pato e castor, que ele tem características similares aos dois, né, que ele compartilha com os dois. Bico de pato, bico parecido com o de pato, formato de castor, etc. Né? Então, assim, é uma falha filosófica atrás da outra. Doutor, Hum. eu queria perguntar ao senhor, entrando nessa questão da similaridade, quando vamos para os genes, a similaridade de gene, que parece de gene, poderia inferir uma ancestralidade comum ou não? No caso dos seres humanos, nós temos 99% de similaridade com os macacos, segundo eles. Depende. Às vezes se eu for comparar, eu sou mais geneticamente mais parecido com meu pai do que com uma pessoa aleatória que eu tirar lá no meio da África. Então, assim, depende de o quanto você quer extrapolar isso. Né? O problema aqui não é isso. O problema é que assumindo as próprias premissas evolutivas, eles encontram similaridades que não deveriam estar lá. Você vai ter similaridade genética ou morfológica que estão em grupos completamente distantes que não deveriam estar ocorrendo ali. E aí eles vão, a posteriori ali, né, dizer que é convergência, tanto genética, molecular ali, ou fenotípica. Então, ou seja, quando a similaridade não se encaixa no modelo, ela vira convergência, e a teoria não cai, né? Então, é uma coisa circular. Né? Mas, enfim, nós já estamos conversando há 1h30 e acaba que eu estou percebendo que vocês estão fazendo perguntas gerais, né, e não focando no artigo. Né? Então, eu espero que da próxima vez as pessoas realmente leiam o artigo e discutam o artigo, né, e não ficar me fazendo perguntas aleatórias que vocês querem tirar dúvidas. Né? Senão a gente faz uma sessão de dúvidas, não de Journal Club. Então, se alguém quiser se voluntariar para o próximo e escolher algum artigo, ou português ou não, desde que tenha um pouco de substância, me avise. Tá? Eu só leio em português, portanto, se possível, se você colocar lá um artigo em português, eu posso ler e vou participar assim de forma mais, né, enfática, no sentido de que, de fato, não li. Eu entrei por acaso e achei maravilhoso, acho sensacional o seu trabalho
De modo que, enfim, é uma pena, né? Eu sou monoglota e ignorantona. Não, tudo bem. Não, não, eu agradeço o elogio e sim, eu só gostaria de. Eu posso fazer outros tipos de atividade envolvendo dúvidas gerais, bateção de papo, etc. Mas para o Journal Club ser um Journal Club, nós temos que nos ater aos artigos sendo discutidos, né? E não ficar Sim. viajando Aí demais, o senão pessoal vê vira uma aí, aula. faz a tradução, manda pra gente, a gente escuta. Eu tenho a impressão que quase ninguém leu esse negócio aí que você postou, mas de forma geral, para mim foi bastante produtivo te ouvir. E ouvir o pessoal que estava aí. Obrigada. Ótimo, por nada. Então tá bom, pessoal. Fique com Deus, tenham uma boa noite, espero que tenham aprendido alguma coisa e até a próxima. Tchau, tchau. Salve Maria. Maria. Salve Maria. Salve, Maria.